Isso aí, vamos que vamos então. Vamos começar, já deu 4 minutos aí, já aquecemos a nossa sala. Vamos começar a nossa sala. Já coloquei a gravação. Então, lembrando que essa sala está sendo gravada, esse conteúdo será disponibilizado no nosso podcast Dica do Especialista e também na nossa área de membros do Clube Relacionamento Perfeito. Então, se você ainda não faz parte da nossa área de membros, sinta-se convidado a fazer parte, porque lá você vai ter acesso à gravação desta sala, dicas, livros, podcasts, e tem muita coisa, e muito, o que é mais legal, tudo isso é gratuito para você, tá? Então você não vai pagar nada para ter aí e ouvir essa sala e outras salas que você perdeu, que tem muito tema legal. Para você que não me conhece ainda, eu sou Everton, sou especialista da saúde e bem-estar do casal, e hoje nós temos o amor na história. Nós vamos ver a origem do vibrador e o fim da histeria, uma doença que realmente ela existiu, né? E aí a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E convido você, se você não segue ainda nosso clube, siga o nosso clube Relacionamento Perfeito, para que você possa ser notificado de todas as nossas salas a partir de agora. E você ficando até o final da nossa sala, você vai ter aí, eu vou disponibilizar um livro para você gratuitamente da nossa editora Oceano Azul, que é uma editora exclusiva para livros só ligados a relacionamento e sexualidade. Então fica até o final que eu vou passar o link para vocês. Então vamos, sem mais delongas, começar. Então eu vou passar todo o conteúdo como normalmente acontece, e se você quiser e se puder, você pode levantar a mão e subir aqui para fazer as suas perguntas, ou quem sabe compartilhar o seu conhecimento, né? As suas curiosidades que de repente você pode saber aí e que de repente eu não fale, é muito interessante. Então vamos lá. Inglaterra e Estados Unidos, anos de 1800. Durante a Era Vitoriana, nos dois países, uma doença antiga começou a se espalhar de forma, vamos dizer assim, histérica, né? Chamado histeria. A histeria era uma doença que acometiam pessoas, né? As mulheres, e essas mulheres eram tratadas desde a época lá de Galeno. As mulheres que se sentiam cansadas, abatidas, fadigadas, tinham mudanças de humor, eram deprimidas, eram consideradas loucas. Essas mulheres tinham essa doença, que era chamada de histeria, né? Histeria, olha só que legal. E realmente é verdade, gente. E o que eu estou passando para vocês aqui é uma versão, né? Porque existem historiadores que já pesquisaram a respeito, mas é uma versão que, vamos dizer, é uma das mais comuns. Pode ser que você tenha ouvido alguma dessas versões, certo? Que seja um pouco diferente do que eu estou falando, e tá tudo bem também. Então, apesar das primeiras referências dessa doença serem egípcias, olha só, e datarem há mais de 4.000 anos, o termo histeria, ela deriva do grego para útero, né? Então, tinha uma característica patológica ligada a feminino, ou seja, a mulher. Então, desde do Egito Antigo, a gente já ouvia falar sobre essa doença. Então, o médico achava que essa doença acontecia. Por quê? Porque o útero da mulher se desprendia e andava dentro do seu corpo. Olha só que louco, né? Causando muitos problemas e, em consequência, né, por conta disso, causava bloqueios dentro do corpo, que precisava ser tratado para domar a fera interior. Olha que louco, né? Se a gente parar para pensar, fala, cara, da onde surgiu que o útero andava, né? Então, mas aí que tá, hoje a gente tem ideia. Mas imagina o pessoal desde a época do Egito Antigo, né? Então, o que era a histeria? Então, se a mulher tivesse cansada, nossa, estou muito cansada, estou abatida, estou fadigada, estou irritada, estou deprimida, eu estou, sei lá, estou brigando por qualquer coisa, essa mulher, ela tinha a doença chamada histeria, certo? E era isso que acontecia. Então, nos anos de 1800, as mulheres, qual era o cenário? As mulheres estavam isoladas, haviam muitas restrições, né? E depois eu vou até fazer uma sala falando sobre o relacionamento e a sexualidade humana, porque era muito louco. Se a gente parar para pensar, se a gente comparar a sexualidade da era pré-histórica, na era romana, grega, enfim, você vê e fala, nossa, era muito mais aberto, as mulheres tinham muito... O que aconteceu? A Idade Média
eu posso dizer que foi a idade das trevas para a sexualidade, tanto masculina quanto feminina, né? Então, muito mais feminina, posso dizer assim. E eu posso até, eu vou fazer umas salas aí falando sobre isso, né, do amor na história. Mas, enfim, nos anos de 1800, as mulheres estavam mais isoladas, tinham muito mais restrições, né, porque desde as roupas que elas vestiam até a sua vida social, com quem ela deveria falar, de que forma deveria falar, enfim, e a gente sabe muito bem disso, né? E a gente tem isso nos livros de histórias até hoje, tá? E quando a mulher tinha esse diagnóstico, né, onde se a mulher falasse o que pensasse, que a mulher mudava de humor, que ela se sentia cansada, tinha esse diagnóstico de histeria. Mas se a gente olhar o cenário, era tudo propenso, né? Então, e as mulheres tinham um alívio, ela tinha um tratamento para essa histeria. E qual era o nome nisso, né? Onde a mulher tinha um alívio do paradoxismo histérico. Isso mesmo, paradoxismo histérico. Como traduzindo isso para o português, Everton, o que significa esse trem aí? Paradoxismo histérico. Então a mulher estava cansada, irritada, mal-humorada, brigava, ela falava o que pensava, ela tinha o quê? Histeria. E para ela, o tratamento dela tinha que atingir o quê? O alívio através do paradoxismo histérico. Traduzindo, orgasmo. Essa é a realidade. Traduzindo, orgasmo. Né? Então, o médico notou quando fazia essa massagem, né, na vulva clitoriana, ali naquela região, no clitóris, a mulher se sentia melhor depois disso. Olha só que louco. Né? E aí era o tratamento. Então, qual era o tratamento para a doença histeria? Era através da mulher atingir o paradoxo histérico. E foi um termo que foi muito interessante na época ser utilizado, porque ela dessexualizava o orgasmo feminino. Então, em vez de você falar a mulher ela tinha que gozar, ela tinha que chegar ao orgasmo, não, ela tinha que atingir o paradoxismo histérico. Olha só que bonito, né? Então era muito mais chique falar sobre isso, né? E a mulher realmente ela tinha, esse era o tratamento. E para vocês terem uma ideia, na época não era só aceitável, mas frequentemente, e eu posso dizer até que ironicamente as mulheres, muitas das quais eram casadas, e muitos casamentos infelizes, digam-se de passagem, né, eram trazidas pelos seus esposos aos consultórios a fim de alcançarem o tão almejado estado de paradoxismo histérico, né? Que é um termo que simultaneamente medicalizava e dessexualizava o orgasmo feminino. Tá vendo só? E a gente vê isso, não sei se vocês já viram, já assistiram isso, que é o filme Histeria. Né? O filme Histeria retrata isso de uma forma, mas tem algumas informações que eu quero passar para vocês aí, de alguns estudiosos, que podem ser um pouquinho discrepantes da realidade, né? Vamos dizer assim. Né, do que realmente o filme retrata, mas foi uma boa ideia, foi uma boa analogia. E aí eu quero trazer a primeira informação, então vocês entenderam o que era a histeria e o paradoxismo histérico, certo? Isso é muito importante a gente entender. E aí a gente fala o seguinte, então o vibrador Everton foi criado, segundo o filme, pelo médico inglês Joseph Mortimer Grenville, que era para tratar a histeria, correto? O filme colocou essa pegada. Então, segundo uma historiadora, a Ellen King, tá? Ela encontrou evidências que os médicos já tinham masturbado seus pacientes como tratamento para histeria desde os tempos antigos. Olha só que louco, né? E a ideia do vibrador, isso é muito interessante. A ideia do vibrador, o vibrador não foi criado inicialmente para as mulheres. Isso mesmo, não foi criado para as mulheres. O vibrador ele foi projetado, diferente do filme, foi projetado para tratar dores de cabeça, irritabilidade, indigestão, constipação e agora vem a palavra mágica, em homens e não nas mulheres. Diferente do filme, que retrata que o cara descobriu e colocou lá, né, naquela mulher que era prostituta também, e nossa, foi aquela. Não. O produto, segundo a historiadora, né, estou colocando uma informação mais oficial, vamos dizer assim, da Ellen King, exatamente isso, que ele foi projetado para tratar dor de cabeça,
irritabilidade, digestão, constipação em homens, tá? Então, esse é o objetivo. Aí, o que acontece? Com o médico, né, que é o que parece no filme, o Granville sabia que o vibrador poderia ter usado em usos sexuais, por exemplo, para servir como tratamento para disfunção sexual masculina. E isso é muito interessante, porque se você parar para pegar, hoje, quem é fisioterapeuta pélvica, é uma curiosidade que eu posso passar para vocês, às vezes o homem tem problema de ereção ou ejaculação precoce, se você usar um vibrador na base do pênis, né, e também ao longo ali do membro, isso ajuda a estimular, né, a circulação sanguínea, porque o pênis tem ereção, por quê? Porque o sangue corre ali. Então, ajuda a circulação sanguínea e ajuda. Então, esse produto foi inicialmente criado para os homens e, principalmente, esse médico descobriu e falou, peraí, eu posso usar para tratar disfunções sexuais masculinos, né? E exatamente é isso que acontece. E aí, em 1900, ele realmente começou a pegar, realmente, em 1915, a Associação Médica Americana tomou uma posição dizendo o seguinte, olha, os fabricantes mudaram a abordagem, falou, olha, está muito sexualizado para os homens. Eles mudaram a abordagem e começaram a anunciar os seus produtos como eletrodomésticos para homens e mulheres. Isso nos anos de 1900, para todas as idades. E o que é mais engraçado, os anúncios eram vistos em revistas populares da época, publicações cristãs. Aí você fala, Everton, em que momento foi vulgarizado? Eu vou chegar lá. No New York Times, Everton, eu quero ver um desses anúncios. Gente, manda um Black Channel aí para mim, que eu vou passar a área de membros, eu vou mandar para vocês a área e lá vai ter disponibilizado o PDF com os anúncios da época e os primeiros modelos de vibradores na época, com fotos oficiais, tá? Para vocês entenderem aí o conceito do negócio. Então, olha só como é louco. Então, é um pouco diferente do que a gente vê nos filmes. Então, eram produtos que eram vendidos em shoppings, catálogos de vendas por correspondência, né? Então, até pessoas famosas falavam, olha, usa porque não era ligado à sexualidade, não era colocado de maneira vulgar. E aí, foi um passo, né? Foi criado para os homens, o médico descobriu e falou, isso pode ser usado para as mulheres, e acabou levando isso como um eletrodoméstico. Foi assim que o vibrador original surgiu. E quando a gente fala de vibrador, a primeira coisa que vem à sua mente é aquele vibrador elétrico, né, com pilha, alguma coisa. Não, imagina só uma manivela, né? Era uma manivela. Né? Depois dos anos 1925, começou-se a colocar a eletricidade a vapor, já fizeram alguns a vapor, certo? Mas o primeiro vibrador era manual. Manual. Era tipo um batedor de ovos, aquela que você rodava o negocinho e ele ficava batendo, 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 né, com as ponteiras. Então, esse foi o primeiro modelo de vibrador. E aí, em 1880, o que aí sim, o médico, o Mortimer Granville, se tornou primeiro na arte de vibração, que ele patenteou sua invenção em 1880, certo? E aí sim ele começou a buscar a eletricidade. Mas em 1925, realmente começou a ser vendido como eletrodoméstico e começou realmente no mundo inteiro e todo mundo divulgava. E aí, porque as casas também tinham a questão da eletricidade, então foi um passo. E para vocês terem uma ideia de como isso foi forte na época, tá? Então, todas as mulheres casadas, todas as mulheres que eram irritadas, que eram pessoas que falavam demais, que eram feministas, elas tinham histeria. E o tratamento era esse eletrodoméstico, que era um massageador íntimo. Né? Esse era o nome dado da época. E os anúncios eram bem isso. Eu tô com um anúncio aqui, para vocês terem uma ideia. Ele está em preto e branco, obviamente, né? Foi em 1917, um anúncio de uma revista aqui original. Se vocês quiserem ver, manda aí um blackjack, eu vou mandar um link para vocês verem depois. E lá tem uma mulher ali, o homem sorrindo, e tá lá, it's great, isso é maravilhoso, né? Você pode aproveitar a massagem, revigorar a sua saúde, vai estimular a circulação sanguínea, né? Enfim, nossa, uma série de anúncios, né, voltados para a saúde como eletrodoméstico. E para vocês terem uma ideia de como isso foi muito importante, os vibradores vendiam mais que as
torradeiras, que eram novidades na época. Olha só que louco, né? As torradeiras, elas foram criadas, até tenho aqui, a torradeira foi criada, se não me engano, 13 anos antes, 13 anos depois dos vibradores. O vibrador realmente foi criado 13 anos antes das torradeiras. E realmente eles vendiam muito mais que as torradeiras na época, que eram grandes novidades. Né? Então, e as vendas foram bem do vibrador, porque até então ele era focado para o paroxismo histérico, para tratar a saúde da mulher, dos homens, para tratar a questão da disfunção masculina. Estudos hoje comprovam que a vibração, para vocês terem uma ideia como a vibração é forte, ela ajuda na circulação sanguínea, ela ajuda na disfunção erétil masculina, ela ajuda na mulher, por exemplo, que tem dores na hora da penetração, vaginismo, por exemplo, você coloca a vibração, ela ativa a musculatura, tem vários benefícios, ajuda no aumento da lubrificação natural da mulher. Então, se você estudar a vibração, ela tem muito benefício legal, é muito legal. Então, o produto, até no final do século XX, né, as pessoas usavam realmente os vibradores, ficavam saudáveis, com vigor, com beleza. Era uma coisa que realmente tinha essa pegada, tá? E os anúncios você anunciava isso em todo lugar. Né? Então não era para tratar, e o que era interessante, que era um produto que era para tratar não só na região íntima, você podia tratar dores nas costas, e se a gente parar para pensar, tem muitos vibradores assim, né? Dores nas costas, enfim, era muito aberto, porque ele não tinha o formato fálico, ou seja, ele não tinha o formato do pênis, por exemplo, né? Ele tinha um formato mais genérico ali. Tá? Então, era realmente um produto para a saúde íntima, para melhorar. E aí que você fala, Everton, tudo bem, se o vibrador era legal, se tudo corria bem, por que raios, em algum momento, o vibrador pegou essa fama? Porque as pessoas começaram a olhar o vibrador com outros olhos. Aí que o bicho pega. Eu vou dizer para vocês, foi um divisor de águas nesse momento. Quando isso aconteceu? Foi no final dos anos 10 e dos anos 20. Por que, Everton? Porque quando surgiram os filmes, nos anos... Então, os filmes surgiram, os filmes masculinos, né, os filmes para os homens, vamos dizer, os filmes adultos, surgiram no final dos anos 10 e nos anos 20. E eu não sei, eu ainda não consegui encontrar ainda, mas eu vou pesquisar um pouco mais para ter certeza. Eu não sei qual foi o primeiro filme, não sei qual foi o Zé Ruela que pegou isso lá e colocou num filme. E aí o que aconteceu? As pessoas começaram a assistir aquilo e falou: peraí, isso daí não tem nada para terapêutico. Por quê? Porque qual que era a ideia da histeria? Era o paroxismo histérico, é de sexualizar o orgasmo, né? Então não ter aquela pegada da sexualidade, né? Porque era um tabu. Isso a gente vê porque era resquício ainda da Idade Média, porque na Idade Média a gente tinha aquela coisa, olha, a mulher não tem direito de sentir prazer, é só para procriação. Tanto é que a posição, né, a missionária, que é o famoso papai e mamãe, foi criado pela Igreja Católica justamente porque era a ideia de submissão, enfim. Aí para um tempo para outra sala. Então, nos anos 1900, já tinha resquício da Idade Média. E quando a câmera veio os filmes mostraram para que realmente, o que acontecia em quatro paredes com o vibrador. E aí que foi o divisor de águas. Os anúncios em revistas, jornais começaram a sumir. E depois, após anos, os médicos que tinham ganhado muito dinheiro ajudando as mulheres com a histeria, entre aspas, tiveram que abandonar a ideia dos vibradores para uso medicinal. Por quê? Porque a pornografia, os filmes adultos mostraram, revelaram aquilo que acontecia no consultório médico, de uma maneira, acho que talvez mais inapropriada. E aí, a comunidade médica mudou a abordagem que eles tinham com a histeria, certo? E aí exatamente é isso que foi acontecer. E aí, nos anos 1900, aí é o tema provavelmente da próxima sala, a origem dos produtos eróticos, cosméticos. Eu vou falar sobre a origem, vou voltar desde os tempos das cavernas. E aí
com a criação do primeiro, depois do fim da Segunda Guerra Mundial, eu vou falar isso na próxima sala, mas vou dar um spoiler aqui. No final da Segunda Guerra Mundial, teve uma alemã que criou o primeiro sex shop, criou os primeiros cosméticos sensuais. E aí, os brinquedos sexuais, os vibradores, tomaram os formatos fálicos, ou seja, os formatos de pênis, né? Que são vendidos hoje, e a indústria de produtos eróticos faturou mais de, sei lá, a última perspectiva que eu vi de em torno de 15 bilhões de dólares. Então, realmente é absurdo. E essa foi a história do vibrador. Então, quando realmente o vibrador começou a perder, né, e depois com a criação dos sex shops, que na realidade também é um outro tema, mas o sex shop originalmente não foi criado como sex shop, mas sim uma loja de cosméticos marital, né, era uma outra pegada, e essa rede virou uma franquia que existe até hoje na Alemanha, e a maior rede de sex shop da Europa hoje, mas tinha uma outra pegada. Só que aí, nos Estados Unidos, por conta dos filmes, novamente, aí os filmes novamente fizeram aí um barulho. Primeiro, criaram uma imagem negativa para os vibradores, que até então era muito aceito, né? Talvez, se tivesse sido uma abordagem diferente, até hoje teríamos uma visão diferente disso e a importância do orgasmo feminino. Aí tem tema para as outras salas também. Nos anos aí de 1970, mais ou menos, 60 ou 70, com a Revolução Sexual, do anticoncepcional, uma série de outras coisas, os filmes vieram com força. E aí, mais uma vez, os brinquedos foram introduzidos nos filmes. E aí colocou a chave, com placa de chave de ouro, falando, olha, esse é um produto erótico. E no final dos anos 70, ou se não me engano, 80, eu não estou correto disso, mas tem mais ou menos essa data, foi quando a comunidade médica aboliu a doença, a histeria, falou, não, isso não existe. E aí começaram estudos falando sobre isso, e um dos pesquisadores muito bons que fizeram isso, né, eles criaram aí um estudo falando sobre isso, que é o William Masters, né, e Virginia Johnson, que é um tema também para uma outra sala no futuro. Eles começaram a pesquisar a sexualidade humana, e aí a gente começou a entender o potencial da sexualidade humana, as disfunções sexuais. Mas essa foi a história dos vibradores, né? Como surgiu e como teve o declínio de uma imagem positiva da saúde dos vibradores, que hoje eu acredito que esteja renascendo. As pessoas estão vendo a necessidade de ter uma vida sexual saudável, o quanto ela pode impactar a nossa vida como um todo. Mas houve uma ascensão, um declínio, né, tanto dos vibradores no momento da história. Né? Talvez se tivesse uma abordagem diferente, nós teríamos hoje uma visão completamente distinta. Beleza? E aí, gostaram da curiosidade de hoje, da sala de hoje, falando sobre a história? Vocês que estão aqui embaixo, levanta a mão, venha perguntar, venha colocar uma curiosidade que vocês sabem. E vamos começar falando com as pessoas que estão aqui em cima. E antes, se você perdeu alguma coisa da nossa sala, não tem problema. Todas as nossas salas são gravadas e o conteúdo são disponibilizados na nossa comunidade, no nosso podcast Dica do Especialista, que está em 30 países. Então você pode ouvir novamente. E se você quiser o PDF dessa sala, onde eu tenho as fotos dos anúncios, foto dos primeiros modelos dos vibradores, de repente até para você usar nas suas redes sociais, você manda um Black Channel, que eu vou mandar um link para você se cadastrar gratuito, e você baixa tudo isso lá. E vamos falar agora com a Leila, que piscou o microfone. Fala, Leila, tudo bem? Gostou do conteúdo? Quer fazer alguma pergunta, colocar alguma coisa? Fique à vontade. Olá, bom dia a todos. Everton, estou muito feliz com essa sua abordagem esclarecedora sobre os vibradores, né? E uma história assim magnífica. Você narrou tudo muito bem, tudo certinho. Parabéns. Então, infelizmente, né, com muita tristeza, mas acho que nós estamos plantando semente para que as pessoas possam, principalmente as mulheres, olhar, os homens também, né, olharem os vibradores de forma medicinal também, né? Um exemplo disso, eu sou terapeuta sexual, né? E recebo muitas mulheres com várias disfunções sexuais, inclusive eu tenho recebido mulheres, né, na faixa de 50 e poucos anos, né, que está tendo a lubrificação, a falta da lubrificação e a atrofia vaginal. Então, quando eu falo com relação de um vibrador, não de forma fálica, né,
que tem vários modelos, ainda bem, né, para poder desconstruir isso. E quando fala assim, além de estar, eu trabalho toda a parte emocional, que a disfunção sexual é toda uma parte emocional também, né? Eu falo da importância de estar fazendo, primeiramente, tirando o foco do orgasmo, que isso aí é um passo a passo, né? É uma construção, é uma segurança que a mulher vai ter depois, da importância estar fazendo a massagem em toda a vulva e todo o clitóris, para poder ativar toda a circulação sanguínea do canal vaginal, né? E todas as terminações nervosas, do clitóris, que são 8.000 terminações nervosas que a mulher tem, né? Nós mulheres temos. Então, com isso, essas mulheres maduras com essa idade, há uma atrofia, né, vaginal e um ressecamento que, quando elas vão no ginecologista, há até muita dificuldade de fazer o exame, né? E como todo mundo sabe, né, o canal vaginal ele é autolimpante, né? Então, a falta da lubrificação natural da mulher faz com que a mulher tenha fungos, candidíases, né, e outras coisas. Então, a desconstruir isso para elas, né, é um passo a passo. E quando eu falo da importância desse exercício, dessa atividade, elas levam um susto, né? E depois, quando eu faço assim a menção, Mica, quando você torce o pé, o que acontece? Você vai ao médico, vai fazer a, a fisioterapia, vai dar a massagem. No momento, é uma parte do seu corpo como outra, qualquer que precisa dessa atenção, né? Então, e depois que eu explico isso, eu sinto assim um alívio delas. E depois, com passo a passo, claro que elas conseguem, né, se redescobrir, né, descobrir o prazer, redescobrir a sensibilidade, né, da vulva. E é muito interessante assim essa fala sua, para poder também das mulheres pensarem que não é só para o orgasmo. O orgasmo é consequência do que vai acontecer, né? E isso é um passo a passo. E saber desses benefícios mais amplos disso aí é muito importante, né? Para que a mulher possa viver a sua sexualidade plena. Então, essa descoberta, você está de parabéns. Essa é a minha fala. Legal, show de bola. E ó, completando, ó, o pessoal que tá aqui embaixo, subam, vem falar com a gente, vem fazer sua pergunta, ou manda o Black Channel se você não quiser subir. Manda o Black Channel aqui que eu respondo a sua pergunta. E uma das coisas que você colocou que é muito interessante, eu estava conversando com uma fisioterapeuta pélvica e a gente estava falando sobre alargamento vaginal, relaxamento vaginal, né, enfim, flacidez. E ela mostrou uma foto de antes e depois. Então, ela mostrou ali, né, a vulva, tal, o canal vaginal, onde você via um alargamento, você via uma flacidez ali, do pequenos e grandes lábios ali, e depois utilizando diariamente o vibrador, né? Vamos parar de pensar no formato FAB, mas vamos colocar um vibrador mesmo ali, nem que seja um bullet, que seja um conezinho, enfim. E diariamente. E depois de 10, 15 dias, a diferença era gritante, como fechou-se realmente, perdeu-se aquela sensação de alargamento, enfim, foi muito legal. Então, o vibrador, ele tem muita coisa interessante. Então, se você dessexualizar, eu acredito que eu acho que uma coisa que a gente estava até falando, né? Qual a diferença de sexo e sexualidade? Qual a diferença entre que tem são coisas diferentes, né? Qual é a diferença entre saúde íntima e sexualidade e sexo, né? Então, são coisas diferentes. Então, eu tenho um vibrador, que eu não gosto muito de usar essa palavra vibrador, eu gosto de usar massageador íntimo, que é mais ou menos a ideia de quando ele foi criado, né? O massageador íntimo, que eu acho que faz muito mais sentido, não sei se vocês concordam comigo. E mostrou antes e depois. Nossa, a saúde, a autoestima da mulher, porque ela se sente, porque eu tô flácido, eu tô largo. E você vê a diferença, melhora a autoestima, melhora a incontinência urinária. Nossa, tem muitos benefícios. Então, a vibração, tanto para o homem quanto para a mulher. Eu posso até abrir uma sala sobre isso, trago até uma fisioterapeuta pélvica para falar sobre isso aqui, que eu acho um tema. Tá vendo? Se vocês gostarem, mande-o no Black Channel se vocês acham que é uma boa sala. Mas acho que tem tudo a ver, viu, Leila? Não tem, não? Tem tudo a ver, sim. Eu sou professora de pompoarismo também, né?
Então, no kit do pompoarismo tem o vibrador famoso, é o personal, né? E eu falo também estreitar a intimidade do casal através do vibrador, né? Que quando o casal pode explorar a parte erógena um do outro e descobrir novas sensações, né? Através do vibrador. Então, assim, e quando se dá uma oportunidade, descobre assim um universo totalmente sensorial do que se tinha antes. É por aí mesmo. É isso aí, tá vendo? Ó? E é isso aí. Pessoal, estão gostando da sala? Provavelmente estão gostando, porque tá todo mundo aqui, né? Tá muito legal. Que bom que vocês estão gostando do tema. Se vocês perderam alguma coisa da nossa sala, manda um Black Channel para mim, que eu vou passar o link da nossa área de membros, ou você acessa o nosso link no Instagram aqui pela bio do Clubhouse, e você vai ter, se cadastrar é gratuito, e você vai ter acesso ao PDF das fotos, dessas informações que eu estou passando aqui para vocês, tá? Isso vai ser muito legal para que vocês possam conhecer um pouco mais, ler. Tudo que eu falei está escrito, então vocês vão ler, vocês poderão usar nas suas redes sociais como curiosidade para gerar engajamento. Fique à vontade, tá liberado, tá? E não deixe de seguir o nosso Clube Relacionamento Perfeito, tá bom? Aline, Eliane, eu sei que o Natan tá no ônibus, querem colocar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Gostaram, pelo menos, da sala? Eu acho que o povo morreu, não estão mais entre nós aqui, né? Enfim. Oi, Everton, bom Fala, dia. Eliane! Oi, Everton, bom dia a todos. Eu concordo plenamente com as suas colocações, né? Infelizmente, hoje, nos nossos dias atuais, né, algumas pessoas, tanto as mulheres como os homens, vê o vibrador como uma forma inapropriada. Muitas vezes eles acham que o vibrador vai atrapalhar, né, a relação sexual. Até mesmo tem homens que são machistas, né, em relação a essa parte. Ah, para quê? Eu não vejo necessidade disso. Ah, vai atrapalhar a nossa relação. Eu sou alfa, eu sou homem, eu faço bom, faço gostoso. Então, eu vejo que, infelizmente, hoje ainda é um tabu, né? Muitas pessoas veem isso como uma forma inapropriada, como uma forma negativa, que vai, às vezes, atrapalhar a relação sexual. E eu, Eliane, assim, na minha concepção, como especialista, né, do bem-estar da saúde, eu não vejo como uma forma negativa, eu vejo como uma melhoria, né, no casamento, até mesmo para a mulher também se conhecer mais. E, infelizmente, eu vejo que hoje as pessoas veem isso como uma forma inapropriada, como uma forma negativa. Mas, pelas suas colocações, né, eu vejo que faz todo sentido e é muito fundamental, sim, a gente ter isso como experiência no nosso casamento. Sem dúvida. Fala, Suzy! Seja muito bem-vinda à nossa sala. E aí, gostou do conteúdo de hoje? Nossa, Everton, showzão de conteúdo, maravilha. Eu não encontrei conteúdo assim na internet nunca. Olha, que legal. Entre o que você traz de pesquisa, né? De informação, super detalhada e tal. Grandiosa a sua aula hoje, sua sala. Mas, assim, eu queria saber uma coisa bem prática mesmo. Como começar isso, iniciar isso, né, para quem tem curiosidade, e onde se compra esse determinado massageador íntimo e assim, tem alguma, sei lá, alguma contraindicação, ou não digo contraindicação, mas algum tipo de cuidado que se deve ter para esse tipo de ação, porque como foi dito aqui, ainda é um tabu, né? Eu, por exemplo, né, não optaria, mas você falou de coisas bastante técnicas, em que realmente faz a diferença na saúde, né? Na saúde íntima, e isso é muito importante. Então, assim, eu queria saber mais sobre isso, sobre como é que se dá, se você compra por internet, se tem uma casa especializada, como se faz isso? Era isso, a minha. Mas olha, parabéns, fantástico o tema. Gostei muito. Você sabe que eu sempre, quando dá, eu dou uma passadinha por aqui.